Olá, muito obrigado pela vossa presença e interesse neste tema. Eu chamo-me Mauro Paulino, sou psicólogo clínico e forense e fui convidado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses a moderar um tema bastante importante da nossa atualidade, que está relacionado com os laços entre as pessoas e os animais de companhia. E nas últimas décadas, efetivamente, os animais perderam o seu papel instrumental e adquiriram um lugar central de suporte emocional, tornando-se inclusive membros das famílias com as quais habitam. Por isso, a importância da relação pessoa-animal é resultado de uma satisfação de duas importantes necessidades humanas, designadamente cuidar e ser cuidado. E para falarmos sobre este tema, temos connosco Sandra Duarte Cardoso, que é médica veterinária e presidente da SOS Animal, Grupo de Socorro Animal de Portugal, ativista e também apresentadora de televisão, e temos connosco Pedro Paiva, fundador e diretor da Associação Pet Behavior e também coordenador da pós-graduação de intervenção assistida por animais no Instituto Superior de Educação e Ciências. Posta esta introdução e tendo em linha de conta a vossa larga experiência, quando vos falaram ou quando foram convidados para esta iniciativa, o que é que vos passou primeiramente pela cabeça como o mais importante de conseguirmos falar nesta hora? E começo pela Sandra. Nesta hora da pandemia, da altura que estamos a viver? Também. Acho que agora é mesmo a altura fundamental de falarmos sobre o que é a família interspecies, não é? A família interespécies, porque era um palavrão e que as pessoas não percebiam muito bem e algumas pessoas até levavam a mal. Estamos a comparar crianças com animais, quando não era esse o objetivo, nada é comparável. Mas, efetivamente, os animais são parte da nossa família e, nesta altura, percebeu-se o quão importante estes animais são para pessoas que vivem sozinhas e que agora ficaram tão isoladas que, se não tivessem o tal cão e o tal gato que fazem parte da sua família, não tinham qualquer fonte de afeto. Por isso acho que quando falámos que íamos fazer esta reunião partilhada, pensei, olha aqui que boa oportunidade de nós falarmos da família interspecies e começar a ser um tema atual e uma definição que todos nós estejamos confortáveis e não uma coisa que as pessoas ficam a achar que se está aqui a tirar o lugar a filhos ou a família, quando não é o objetivo de todo, mas sim perceber que é uma realidade. Os animais são parte da nossa família. E Pedro, no teu trabalho, de que forma é que esta realidade vai passando? Bom, em primeiro, é exatamente este o ponto que a Sandra tocou. É uma realidade que vem ficar acentuada com esta questão da pandemia e que algumas das pessoas vão tomar consciência, efetivamente, da importância do animal dentro do seio familiar, porque estiveram privadas de outro tipo de interações, não é? E com o animal fortaleceram e ganharam uma consciência do quão é importante realmente este afeto, este vínculo afetivo que se pode estabelecer com o animal. É um caminho que tem sido feito ao longo deste tempo, mas do mal ou menos a questão da pandemia vem trazer ao de cima esta interação interespécie. No que diz respeito à questão profissional do meu trabalho, aquilo que me preocupa é um fenómeno que pode acontecer como resultado desta quarentena, que é a questão de, estamos a falar de muito tempo em isolamento com o animal de companhia. Provavelmente estes vínculos afetivos ficaram muito fortalecidos e agora com o regresso gradual à normalidade, né, se podemos dizer que é o regresso à normalidade, vão gerar seguramente situações de hiperapego e nós teremos, alguns de nós, não quer dizer que os tutores não possam também vir a ter consequências da questão do hiperapego com o animal, mas larga percentagem, alguns destes animais vão ficar com o síndrome do hiperapego e vai seguramente também trazer algumas consequências negativas, ou seja, aquilo que trouxe de bom, eu temo que possa vir a trazer algo de mau em relação a esta questão do hiperapego, deste fenómeno do vínculo afetivo. E há recomendações que nós podemos deixar aqui registadas como uma ajuda para evitar esse hiperapego ou para lidar mais eficazmente com esse hiperapego? Sim, esta tem sido a minha missão dia a dia durante esta quarentena, é ir sensibilizando que
embora este vínculo afetivo possa estar fortalecido, existem medidas diárias que devem ser tomadas para fazer a prevenção, porque em relação à questão do hiperapego, o melhor remédio é a prevenção. Portanto, eu não sei se estão aí com alguma dificuldade, eu vou continuar. Nós perfeitamente. Pronto, aqui e no que concerne ao fenómeno do hiperapego, existem realmente medidas diárias, interações diárias que podem prevenir este fenómeno para que agora, não querendo repetir-me, no regresso à normalidade, possamos prevenir o aparecimento de condutas estereotipadas nos animais e que aí sim vão pôr em causa novamente a questão do relacionamento e não quero estar a antecipar-me, mas até ser um mote para a questão do abandono dos animais. Portanto, esta tem sido a minha grande missão nos últimos tempos, é a prevenção do fenómeno do hiperapego nos animais de companhia. Pedro, enquanto tentas desenvolver aí a parte da imagem, que está um pouco estática, Sandra, essa é também uma preocupação para quem está num serviço veterinário, para quem tenta cuidar dos animais, também é uma realidade preocupante. Antes de responder à tua pergunta, se me permites, fico muito contente, Pedro, de também usares o termo tutor. Foi uma guerra minha antes de 2013, que me atrasou imenso a publicação da minha tese de mestrado, porque o termo tutor não era aceito nem pela comunidade académica, nem pela generalidade dos médicos veterinários, só o detentor, dono, proprietário, mas tutor nunca. E foi uma guerra imensa. E agora ver colegas e já estar na sociedade e todas as pessoas ouvir as pessoas dizerem tutor, para mim é uma alegria imensa. Portanto, muito obrigada, Pedro. É também um momento de aprendizagem para quem nos ouve, não é? Perceber que a melhor expressão é tutor. Sim, tutor, porque estamos a tutelar uma vida. Foi essa a minha... Não fui eu que inventei a palavra tutor. A palavra tutor já existia. Claro. Os ingleses tinham essa expressão, os americanos não. Muitos outros países não usavam. Era detentor, honor, sempre esta coisa de ter. Mas eu achei que nós não detínhamos, nem tínhamos, mas tutelávamos uma vida, éramos responsáveis por uma vida. Portanto, pareceu-me que tutor encaixava ali na perfeição. E tenho andado nesta luta e continuo nesta luta a achar que tem que ser incluída na nossa legislação e empurrarmos ali o detentor e o proprietário e encaixar o tutor. Mas é já uma palavra... Sim, e já agora na sequência dessa reflexão importante, e, por exemplo, entre tutor e cuidador, porque é que optaste pelo tutor? Porque o cuidador pode ser, por exemplo, a pessoa que cuida de uma colónia de rua, não é? E o tutor é o que tutela na sua plenitude, que está registado em seu nome e que vai tutelar, em princípio, até à morte do animal ou até à morte do tutor, aquela vida. Foi essa a reflexão que eu fiz. Cuidador porque cuida, tutor porque cuida, mas também tutela. Portanto, então, duas são aceitáveis, mas de realidades diferentes, não é? Exatamente. Embora se cruzam bastante, não é? Claro. Estavas-me a dizer se eu tinha... Sim, tenho muito esse... Estou exatamente com o mesmo problema que o Pedro está aqui a partilhar connosco, porque nós, enquanto organização não governamental, ambiental e animal, temos tido imensos pedidos de renúncia, outro termo que eu uso, porque há o abandono e depois há a renúncia, são coisas um bocadinho distintas. O abandono é deixares no meio da rua, ser às escondidas, sem qualquer cuidado. A renúncia é na mesma um abandono, mas tendo o cuidado de ser ou numa associação, ou num canil, ou num hospital. É um abandono, mas com umas diferenças. E nós temos tido muitos pedidos de renúncia de animais, exatamente porque há algumas pessoas que estão a voltar para as suas vidas ditas normais e os animais estão com comportamentos atípicos. Eu não gosto muito de me pronunciar sobre comportamento porque não é de toda a minha área e a cada um a sua área, mas os comportamentalistas têm também dito que
está a ser um problema e que tem imensas referências de colegas com animais com agressividade que nunca tinham tido episódios de agressividade, o hiperapego e todos estes problemas que advêm efetivamente desta realidade que nunca tínhamos experienciado. Mas, por outro lado, parece que esta realidade acaba também por criar uma série de novas oportunidades, não é? A Ordem dos Psicólogos tem partilhado um conjunto de informação que reforça ainda mais o contributo e o papel dos psicólogos na sociedade, mas, por exemplo, na sequência do que estás a dizer, agora quem trabalha com cães, em termos de treino comportamental com animais, pode encontrar aqui também uma nova oportunidade e um novo contributo que pode ser útil para afirmar ainda mais o papel do treinador. Eu não gosto muito de criticar a minha classe, porque Sim. eles ralham um bocadinho comigo, dizem que eu sou demasiado crítica para com os meus, mas eu acho que a nossa classe ainda é muito fechada a estas novas oportunidades. Parabéns à vossa. Acho que é espetacular essa vossa abertura e essa vontade de estarem disponíveis e arranjarem metodologia para estarem tão perto da sociedade quando a sociedade mais precisa de vocês. No nosso caso, há sempre tantas barreiras, até a telemedicina, o rastreio por telefone é um problema, não se pode fazer. A telemedicina é um problema, não se pode fazer. O código deontológico arranja sempre ali formas, nada se pode fazer. Nós não podemos fazer publicidade, não sei se vocês sabem disto, mas nós não podemos fazer publicidade, nós não podemos ter preços, nós não... Pronto, existe ali uma data de coisas, um bocadinho de tempo da pedra, que nos deixam ainda mais distantes dos, eu chamo utentes, porque os nossos doentes não são as pessoas, claro, são os animais, e deixam-nos muito distanciados dos nossos utentes. E estes de março até à semana passada, pelo menos o hospital da SOS Animal teve às moscas, e eu muito preocupada com as questões dos animais com problemas crónicos e com certeza que havia situações de urgência e não apareciam, e eu perguntava-me onde é que estão estes animais e não havia forma de estar perto deles. E embora nós tenhamos uma plataforma de rede social forte, não estávamos a conseguir chegar até essas pessoas. E imagino todas as outras que dependem de outros hospitais, de outros consultórios, de outros colegas. Por isso, muitos animais devem ter passado muito mal com esta pandemia, também à semelhança das pessoas que evitaram ir aos hospitais e etc. E agora, quando chegaram, para teres ideia, ontem o meu turno foram 14 horas e foram realizadas 4 eutanásias. Porque não havia nada para fazer, não havia nada a fazer. Os poderia ter evitado se procurassem mais cedo essas respostas? Completamente. Foram questões que foram durante um mês e meio negligenciadas, adiadas, e quando chegaram às nossas mãos não havia nada a fazer. Nesse sentido, não fazia lógica ter uma comunicação preventiva para com as pessoas também, a própria ordem, os próprios hospitais veterinários? Totalmente. A ordem deveria ter, à semelhança da vossa, até um estímulo para que os hospitais, os consultórios, todos nós tivéssemos guidelines para contactarmos os nossos utentes, mas a nossa ordem ainda estamos muito dispersos, ainda funcionamos de forma, na minha opinião, desorganizada, cada um faz um bocadinho como quer, o hospital tem regras, a clínica tem regras, consultório tem regras, mas às tantas tu percebes que afinal ninguém tem regras. Tenho muita pena que assim seja. Eu fiz um estágio em Inglaterra muito pequenino, na Dogs Trust, uma formação intensa na Dogs Trust, e percebi que lá não funciona nada assim, eles são muito articulados e as coisas funcionam, não é por isso que perdem utentes. Cá não, temos estes receios de perder utentes para aqui, para ali. E pela preocupação com o animal, não é? Porque o animal fica privado de um pedido de ajuda atempada e com consequências nefastas, como falaste, não é? Sim, acho que a medicina veterinária tem coisas fantásticas em termos de evolução, por exemplo, com a eutanásia, quando comparamos com a medicina humana. Acho que nesse campo os médicos de medicina veterinária têm uma mente muito mais aberta e estão muito mais disponíveis a evitar o sofrimento, não lidam muito melhor com isso, mesmo
mesmo aqueles que têm convicções religiosas, etc., deixam-nas de parte e o seu paciente é o mais importante e não as suas convicções. Enquanto na medicina humana nós percebemos que já não é assim. Tens muitos médicos que colocam todo o peso do seu ser na sua opinião e não na ciência, que a ciência é que tem que prevalecer e o que é melhor para o indivíduo e não para o médico. Mas depois, por este lado, ainda estamos muito desorganizados e muito longe dos nossos utentes. E depois, para a saúde animal e para a saúde pública, é um problema grave. Sem dúvida. E voltando um bocadinho atrás naquilo que estavas a partilhar sobre a eutanásia, e ainda voltarmos mais atrás ao nosso início de conversa sobre os laços entre as pessoas e os animais, aliás, eu e a equipa que comigo trabalho, temos demonstrado uma preocupação muito grande para com esses tutores, em termos de intervenção especializada no luto, porque essas pessoas depois também ficam a sofrer pela decisão que tiveram que tomar ou não tomar, não é? Sim. E se calhar assististe já a muitas histórias muito delicadas desse ponto de vista e que poderão ser importantes partilhar aqui para sensibilizar também quem nos está a ouvir. Antes de mais, dizer-te que eu desconhecia esse trabalho e sinto-me profundamente ignorante de não o conhecer, e que é extremamente útil. E era uma das coisas que discutia com outros colegas, era, se fosse possível, cada hospital ter um apoio psicológico para ter esse serviço aos utentes que têm que praticar a eutanásia dos seus animais, era fantástico. Primeiro, porque o luto de um animal não é reconhecido pela sociedade. Há um estigma imenso, há um estigma brutal. Há pessoas que mentem no trabalho para poderem faltar e ficarem a fazer o seu luto do sofrimento imenso. Não é? Eu lembro-me que isso aconteceu a mim. Eu tinha um cão que se chamava Tristão, ainda estava a estudar, e quando fiz a eutanásia desse meu cão, tive que no outro dia ir para a faculdade e não quis faltar, tinha um exame, porque não tinha como justificar. E era absolutamente justificável, mesmo no meio, não é? Pronto, e isso acho que era uma coisa que devia ser revista, porque quando te tiram um membro da tua família, muitas vezes, e isso já está provado em diversos estudos académicos do mundo inteiro, que está equiparado a um filho, não é? As pessoas têm ligações emocionais àquele animal como se fosse o seu filho, e têm que tomar a decisão de dizer sim à eutanásia do seu filho, da ligação emocional mais forte que tiveram na sua vida, e depois no outro dia têm que continuar a sua vida como se nada fosse. Isso é de uma violência inacreditável, não é? Portanto, acho que isso é fundamental e fazer-se mais. E em Portugal não havia estudos. Eu agora, na minha tese de doutoramento, estou a estudar um bocadinho a empatia e tenho percebido que não havia nada, não era um tema que os académicos achassem pertinente, também porque também há pouco cruzamento de dados, uns fazem para uma coisa, outros fazem para outra, e não há esta multidisciplinaridade para que possamos aprender mais uns com os outros, não é? Porque estamos um bocadinho nas nossas áreas e não trocamos informações. Nós mesmo, até quando estávamos a ponderar e a pesquisar sobre a necessidade desta resposta especializada, percebemos, inclusive, que os próprios médicos veterinários também é uma população que sofre muito e que tem até uma taxa elevada de suicídio. A maior da Europa. Exatamente. Portanto, ficámos mesmo convictos de que era também uma necessidade efetiva de uma intervenção especializada, não apenas com os tutores, mas também com quem está no terreno diariamente. Claro. Não é? Nós temos consciência acho que todos nós, que cada um de nós conhece alguém que ou estudou connosco ou trabalhou connosco que fez eutanásia a si próprio, portanto cometeu suicídio assistido a si próprio, porque sabemos como, até melhor do que os médicos humanos nessa parte, não é? Sabemos, dominamos mais essa metodologia e parece-nos uma coisa mais normal, sendo perfeitamente anormal, não é? E é verdade que os veterinários têm um burnout inacreditável, é uma profissão com um desgaste rápido e enorme, não têm o apoio psicológico que deveriam ter, é também uma profissão pouco valorizada em Portugal, quase em todos os países da Europa, na América do Norte é super valorizada, cá não, e então
é complicado e tem um desgaste forte. Também há uma grande percentagem que desiste do curso, não sei se vocês já tiveram acesso a esses dados. Entram muitos, acabam pouquíssimos. E depois os que exercem efetivamente medicina clínica ainda é uma percentagem mais ínfima. Portanto, é uma profissão extremamente complexa, muito desgastante, e também talvez por isso seja tão dispersa e que ainda não houve tempo para se organizarem melhor. Sim. E a somar a essa exigência emocional ainda fica a coisa mais complexa, não é? Mais complicada. Na tua opinião, até porque os números daquilo que eu sei não são oficiais ainda e há várias opiniões, há várias, pelo menos em termos de comentários de redes sociais é o que eu vou percebendo, esta fase da pandemia, houve efetivamente um aumento de adoções, ou os abandonos superaram as adoções, ou estamos agora num contínuo de abandono daquilo que já foram adoções na fase Covid-19? Olha, em relação a isso, eu vi algumas notícias que referiam que uma associação tinha recolhido dados, que eu achei muito estranho, porque eu não recebi, a SOS Animal é uma das maiores associações de Portugal e nós não recebemos pedido de dados. Também não sei que metodologia é que foi feita, porque depois falei com grande parte das associações de Lisboa e fora de Lisboa com quem temos protocolo e também não tinham recebido. Portanto, esses dados deixaram-me assim um bocadinho como é que se chegou a este número. Mas pronto, em Portugal as estatísticas são estranhíssimas, não é? A própria Direção-Geral da Alimentação e Veterinária emite estatísticas que eu não consigo entender onde é que se vai buscar aqueles números. Por isso é só te consigo falar da experiência da tua amostra, não é? de campo da SOS Animal, mais nada. De todas as outras, toda a gente ficou assim um bocadinho a estranhar aqueles dados estatísticos que saíram. Ora, o que nós sentimos foi que, de repente, nas redes sociais existiu uma avalanche de pedidos de adoção. Mas também sabemos que a ansiedade e o termos tempo mais disponível, não é? Mais tempo disponível, é muito fácil esta questão das redes sociais, não é? Eu quero adotar, como é que eu faço para adotar? O impulso, não é? O impulso. Nem mais. Por isso é que o nosso sistema de adoção é muito parcelado e obriga a ter várias etapas, que é para reduzir o impulso e tentar afunilar para perceber se é mesmo por impulso ou se efetivamente é uma adoção responsável. E tivemos cerca de 30% de aumento de pedidos de adoção em relação ao período do ano passado. Mas efetivar essas adoções, não. Portanto, na realidade, foram adoções que não eram para ser efetivadas. Foram adoções virtuais, não é? Só de pedidos e depois não se concretizaram. E em relação a abandonos, nós tivemos mais pedidos e apareceram mais animais, isso sim, houve um boom, principalmente no mês de abril, houve um boom. E eu associei ao tipo de animal e às características dos animais que nos apareceram, mas isto é absolutamente extrapolar. Uma reflexão. É uma reflexão, não tenho nenhum dado científico para te dar para basear estes dados que eu acho que podem ser. Que eram animais de pessoas idosas que foram recolocadas em algum outro lado, retiradas das suas habitações, e os animais foram deixados na rua, pelos seus comportamentos, pela idade, etc, porque tinham padrões muito semelhantes entre eles. E depois começou a história que nós chamamos o tempo dos gatos, que é quando começam a nascer gatos por todo o lado. Como os canis fecharam, a primeira coisa que aconteceu foi os canis fecharem, como é que isso pode acontecer? Não se continuou a fazer a prevenção com as esterilizações, o controle de natalidade com as esterilizações. Portanto, eu acho que o boom que estamos agora a observar de tantos gatos na rua foi porque se interrompeu o controle de natalidade dos gatos de rua pela esterilização, do norte a sul do país. Por isso acho que estas duas coisas estão intimamente ligadas. Abandonos efetivos por causa da pandemia, tive 2 no início, 2 pessoas que entraram em pânico, uma porque era imunodeprimida e a outra porque era doente oncológica e meteu na cabeça que os animais podiam ser veículos de transmissão ou portadores, etc. Tirando isso, não há evidência disso, certo? nada. Embora
nós, todos os virologistas, e um dos maiores virologistas é médico veterinário, ainda ontem esteve a falar na SIC, o Pedro Simas, um gênio na virologia, diz e defende muito bem, nós podemos aprender muito sobre o Covid, observando o coronavírus felino, por exemplo, porque há muitos coronavírus, mas como este se comporta, podemos aprender bastante observando o coronavírus felino. No entanto, grande parte dos coronavírus, que são mais de 70, são espécie específico, ou seja, é só para aquela espécie e não são zoonóticos, não passam uns para os outros. Daí este alarmismo e de estarmos tão espantados com este, eu chamo de supervírus, porque efetivamente cada vez que leio mais sobre ele fico mais espantada ainda. O que é isto? E no meio dessas leituras dá para acreditar em teorias da conspiração ou não? Não me parece. Pela sua constituição e pela forma que... Porque sabes que os vírus fabricados, não é? E os vírus naturais têm composições muito distintas. E, efetivamente, aquele vírus tem tudo para parecer natural. O que aconteceu foi a junção de coisas que nunca deveriam ter existido, não é? Aqueles mercados de animais de vida selvagem, onde fezes com pus e animais doentes daqui, animais doentes dali, que nunca se iriam cruzar no planeta, porque são de pontos absolutamente distintos, e a natureza tem isto previsto, cruzaram-se ali, estiveram em contacto direto, um com a fé, se calhar, nem sei explicar, mas houve ali troca de fluidos de alguma maneira e depois foi ingerido por um humano. E aí já acredito que possa ter ficado contaminado, porque esse humano também tinha que ter ali uma falha qualquer, não era um humano absolutamente saudável. E aí aconteceu isto. Foi um azar. Eu recordo-me ter lido um artigo de 2007, salvo erro, que dizia que esses mercados, a essas circunstâncias, eram uma espécie de bomba-relógio que mais tarde ou mais cedo poderia resultar em situações bastante complicadas para os humanos. Eu estou sempre a dizer isto, a peste suína, a gripe aviária e todos os outros que também têm a mesma linha, têm um comportamento muito semelhante, são vírus que são... Nós pomos-nos a jeito, não é? Fazemos tudo para que eles apareçam. Depois ficamos muito admirados de acontecer o que acontece. Só que desta vez a coisa teve uma proporção... Não foi só com os animais. Desta vez bateu-nos à nossa porta, não é? Normalmente o que é que acontece? Matam bilhões de animais e a coisa controla-se e depois volta-se a criar outra vez animais. Desta vez a coisa veio para os humanos. É verdade. E incomoda, pelo menos, ou que seja um motivo para as pessoas ganharem consciência desta realidade, mas parece-me, pela tua expressão, achas que será temporário. Ouviste a recomendação da OMS? Qual? A dizer para deixarem os mercados de vida selvagem abertos? Não. Se a OMS faz esta recomendação... Sim. Como é que é possível? Não é? Porque isso colide com a evidência científica. Com todos os cientistas a dizer que o primeiro passo... Há um documentário fantástico com o caçador de vírus. É um cientista incrível. Tem papers feitos de todas as espécies, incrível. E ele fez um documentário muito interessante, está na Netflix, que ele foi pelo mundo inteiro. Os métodos dele a mim fazem um bocadinho de impressão, mas é interessante o trabalho dele do ponto de vista científico, observar os vírus que foram aparecendo pelo mundo inteiro. E ele já anda nisto há 30 ou 40 anos, e há imagens dele de há 20 anos, já a retirar coisas daqui e dali, e ele estava sempre a alertar. Um dia o vírus vai sair daqui e vai-nos colocar todos em casa. E agora a Netflix faz aquilo no ar, porque não podia ser mais atual. E é fantástico ver aquele documentário. É fantástico. Pedro, já nos desviámos completamente. É verdade. Eu peço desculpa, mas tivemos aqui um problema tecnológico e eu estou tão mais habituado a interagir com mamíferos do que propriamente com tecnologia, não é? Mas pronto, já cá estou. Mas está resolvido. Está resolvido. Pronto.
Mas voltando então, se calhar aqui um bocadinho atrás, era onde nós estávamos quando te perdemos, Pedro. Estávamos a falar que este Covid, não é? Traz aqui uma série de oportunidades, trouxe, por exemplo, para uma maior ainda afirmação dos psicólogos, com um trabalho excelente da Ordem dos Psicólogos, com conteúdos, com guidelines para a população, modelos preventivos. E estávamos a conversar, quando tu foste resolver esse problema de imagem, que possivelmente esse hiperapego, a necessidade de agora intervir com os animais, abre também um campo fértil para os próprios treinadores intervirem no comportamento dos animais. Sim, eu acredito que já há uma década tem havido aqui um campo fértil, como tu dizes, para quem trabalha na área de comportamento animal. Porquê? Porque de uma forma gradual, vagarosa, é um facto, mas gradual, o animal de companhia tem ganho um estatuto especial dentro das famílias. Portanto, e digamos que na última década nós temos de facto tido aqui temos tido oportunidades que nos permitem avançar nessa área. Claro que podemos desviar aqui um bocadinho, que é aquilo que está a faltar ainda em Portugal é um enquadramento para estes profissionais, é uma entidade que fiscalize, que seja reguladora da qualidade destes profissionais, que ainda não existe, mas isso é um caminho que seguramente o tempo trará. Agora, esta questão, e em concreto o que nós estamos a falar do hiperapego, vem levantar, no meu ponto de vista, como especialista na área de comportamento animal, outra questão, que é a forma como nós devemos abordar a aprendizagem e a educação destes animais e a formação dos tutores. Portanto, porquê? Porque cada vez mais está comprovado que a aprendizagem e a interação que os animais têm com os tutores é baseada no vínculo. Portanto, e o vínculo afetivo é preponderante para realizar e para dinamizar a educação do animal e a formação do animal, ao mesmo tempo que se vai enquadrando dentro do seio familiar. Outro detalhe importante é que estudos recentes em Portugal mostraram que a dificuldade na interação e a dificuldade da compreensão da forma como devem educar o animal, ou fazer aqui a aprendizagem do animal, não olhando muitas vezes à questão da necessidade da inteligência emocional do cão ser fundamental para promover a aprendizagem, é que este é o segundo ponto para a causa do abandono animal. Portanto, este tem sido ao longo do tempo o meu grande foco, que é os tutores perceberem que na base da educação para o animal está primeiro estabelecer vínculos equilibrados e laços afetivos estáveis. Só após isto é que nós podemos ponderar a questão da educação do animal. Portanto, esta temática do hiperapego vem justamente dar este enquadramento. Não é? Pedro, ia-te perguntar que obstáculos é que pode, da tua experiência, quais é que são os obstáculos ao estabelecer desse vínculo com o animal? O que é que pode dificultar, visto que será um passo importante depois para a educação do animal? Sim, eu acredito que agora nós passamos um pouco do 8 para 80, ou seja, estão estabelecidos vínculos tão fortes que pomos aqui em cima da mesa um bicho feio, que é a humanização dos animais. Portanto, replicar determinados afetos ou direcionar determinadas ligações em termos daquilo que é o vínculo que se estabelece com o animal, promovendo uma relação como se tratasse de um filho, de um namorado, de um primo. Portanto, há esta questão da humanização do animal e, ao mesmo tempo que nós queremos, ao mesmo tempo que eu quero promover a estabilidade emocional e promover um vínculo forte, mas este vínculo nós não podemos descurar que estamos a estabelecer vínculos de espécies diferentes. E embora por exemplo, neste caso em concreto, para o cão, a necessidade afetiva é quase tão grande como a necessidade orgânica, mas o que é um facto é que tem que ser estabelecida da forma adequada às necessidades da espécie do cão, neste caso em concreto. Claro. E há, por exemplo, a adoção de animais. Poderá ser um obstáculo, ou seja, o histórico desse animal pode ser
dificultar a vida no estabelecimento desse vínculo? Eu acredito que a adoção está cada vez mais interiorizada nas pessoas, é um caminho, não é? Portanto, agora, a outra parte do caminho é sensibilizar os tutores que vão promover as adoções, e isto cabe-nos não só a nós como associações, mas também as entidades públicas, nomeadamente os centros de recolha animal, que ainda não estão preparados para isto, promover a sensibilização de que aquele animal carrega uma bagagem em termos de experiências que podem ou não ser traumáticas. E isto vai influenciar a forma como o animal vai interagir, nomeadamente nos primeiros tempos, ao estar integrado dentro da família. Portanto, este é um ponto crucial em termos daquilo que deve ser sensibilizado para futuros adotantes. E promover, acima de tudo, esta questão de que na fase inicial da adoção podem surgir alguns constrangimentos de interação que têm a ver exatamente com esta bagagem que o animal traz devido às experiências traumáticas a que teve exposto até ao processo da adoção. Uhum. Por outro lado, essas experiências traumáticas, se por um lado podem dificultar o estabelecimento do vínculo, fico com a ideia que também podem promover esse hiperapego, não é? Porque há animais que também vêm, se calhar, mais carentes ou mais ansiosos e acabam por se vincular excessivamente depois a esse tutor, ou não? Da tua experiência. Sim, é um facto. Ou seja, diz-nos o historial, não é? Que os animais que são adotados e têm uma larga percentagem de poder vir desenvolver o síndrome da ansiedade de separação. Portanto, o que é que acontece aqui? O animal, dado a sensação de segurança que se encontra após o período da adoção, ele vai ganhar novamente uma componente de segurança, de afeto, de conforto, de enriquecimento ambiental, e isto vai fazer com que ele estabeleça um laço primordial em termos afetivos muito forte. O que é necessário aqui? Lá está a prevenção e a sensibilização para os tutores destes animais, que a consequência deste laço tem a ver exatamente com isso. Portanto, é todo um trabalho que tem que ser feito. Eu acredito que cada vez mais os tutores estão sensibilizados para esta questão de que o animal não é só... a educação no animal não passa só por estabelecer condutas, mas sim por, em primeira abordagem, estabelecer um bom vínculo e um bom laço com o animal, e só depois disto, então, especialmente na questão das adoções, só depois disto, então, é que nos podemos preocupar, efetivamente, com as condutas do animal. No fundo, reparar esse padrão de vinculação, não é? Seja por excesso ou por defeito, exato, para equilibrar e só depois intervir nessas mesmas condutas. Exatamente. Pedro, enquanto estavas aí a resolver a questão da imagem, a Sandra, tocámos num assunto fundamental que acaba por estar muitas vezes associado ao sofrimento dos tutores quando perdem um animal ou há a eutanásia de um animal, e a Sandra partilhou inclusive a experiência dela pela forma como a sociedade não tende a respeitar e a reconhecer o sofrimento que está associado a esse momento. Eu tenho a ideia que o início da Pet Behavior está ligado precisamente a um momento de luto e de homenagear um patudo que foi importante na tua vida. Sim, o início da Pet Behavior é o contar de uma história que me traz uma ligação profunda com um animal, com um cão, que me acompanhou durante mais de 10 anos e que me fez viver momentos inesquecíveis, e que a criação desta associação é nem mais nem menos exatamente isso, é mostrar às pessoas que a relação com o animal pode aportar muito mais do que aquilo que algumas delas alguma vez imaginaram. Portanto, e esta partilha de história e esta partilha de conhecimento parte exatamente não só por abordar e tentar combater a questão das adoções e dos abandonos, mas também de uma forma muito mais preventiva entrar na vida das pessoas, mostrando que a minha história não é uma história única e que podemos viver, efetivamente, uma história singular com o nosso animal de companhia. Sim. Da vossa experiência, dos casos que foram conhecendo,
que histórias vos marcaram mais, seja pela ligação ao animal, seja pela história de recuperação do animal, seja até, infelizmente, pela negativa por terem acompanhado um caso de maus tratos a um animal? Que casos vos marcaram, Sandra? Bom, a SOS Animal já tem 15 anos de existência, legalmente 13, mas já tem 15 anos de existência, e posso dizer que já nos passaram milhares de animais pelas mãos e tenho muitos deles. Principalmente, é uma coisa estranha, enquanto psicólogo deves perceber muito melhor isto do que eu, mas nós temos muito mais a tendência de guardar os que não conseguimos salvar do que os que conseguimos salvar, não é? Pesa-nos mais esses, e esses é que ficam na nossa cabeça, e esses é que ficam ali mais permanentemente. E são muitos, sim, infelizmente são muitos. Nós, quando abrimos o hospital em 2015, que foi para nós uma coisa muito importante, um marco muito importante, começámos logo a receber animais, em média temos sempre entre 10, 15, agora estão lá 20 e não sei quantos, animais para adoção no hospital. E chegou-nos uma cadelinha esquelética a morrer, de seu nome Wendy, com uma detentora, aquela que não era de todo tutora, que disse que não sabia que o animal estava assim, inventou uma história qualquer, o animal ficou internado e ela desapareceu. Tentámos contactar, fizemos uma queixa, seguiu para o Ministério Público, e foi muito complicado recuperar aquele animal que tinha passado fome profunda, tinha caquexia no último nível. Bom, quando nós achávamos que já era impossível, que ela não ia sobreviver, ela sobreviveu. E andou e viveu ali connosco e criou laços connosco, que era uma pitbull. Nós não tínhamos identificado o que é que ela era, porque era só ossos, e era uma pitbull, chamava-se Wendy. E a equipa toda criou um laço afetivo enorme com aquela cadela. Ela era muito boazinha para nós, para as outras pessoas não tanto. E pronto, os anos foram passavam os anos, ela não encontrava ninguém que tivesse disponibilidade, como tu dizes bem, e também tem a ver com as expectativas que as pessoas têm em relação à adoção, que é outra coisa que tem que ser bastante trabalhada nas associações e nos centros nos CROA, os centros de recolha animal, porque as pessoas vão e escolhem os animais pela cor, pelo tamanho, e isto está tudo errado. As pessoas não deviam escolher os animais, porque tem que haver um matching. Aquele animal será certo para aquela pessoa será certa para aquele animal. Isto é que é o mais importante, não é a cor ou o porte. E isto é um trabalho que ainda vai demorar algum tempo a fazer. Daí o tal cuidado que vocês têm no processo de adoção. Sim. E as pessoas acham que ficam muito zangadas connosco, porque não percebem porque é que nós não queremos dar aquele, que era aquele exatamente que querem. Porque não faz sentido uma pessoa com mobilidade reduzida ter um animal com muita energia, não é? Isso parece-nos óbvio, mas as pessoas têm muita dificuldade em entender isto. Ou uma pessoa muito ansiosa adotar um animal muito ansioso. Tem que haver aqui um equilíbrio. Mas pronto. E então a Wendy foi ficando e criou laços afetivos com a equipa toda. Quando nós achávamos que aquilo estava absolutamente controlado, a Wendy tem uma queda abrupta e ficámos sem ela. E nesse dia eu tinha feito noite, fui para casa, achei que a coisa estava controlada, a minha equipa chamou-me e ninguém tinha coragem de fazer eutanásia a um animal que estava em sofrimento. E pronto, e eu tomei a decisão de fazer eutanásia, mas vejo estes homens e mulheres que estão fartos de fazer, infelizmente, eutanásias e lidar com aquela realidade de volta dela, ajoelhados e a não perceberem porque é que aquilo estava a passar. Foi duro. Foi muito duro. Pedro, assim, um caso também que destaques dos muitos que conheces. Bom, eu vou partilhar uma história feliz, porque eu gosto de histórias felizes. E infelizmente nesta área é fácil nós tropeçarmos em histórias com um final triste, e eu procuro sempre transmitir finais felizes. No âmbito daquilo que nós desenvolvemos em termos de protocolo na utilização dos nossos cães nas intervenções assistidas e como consultadoria que prestamos a Tribunal de Família e Menores, vamos seguindo algumas crianças que são redirecionadas para a nossa associação para trabalhar
questões da alienação parental. E nestes últimos meses estivemos a trabalhar com uma menina que não tinha qualquer tipo de ligação com o pai há cerca de 3 anos e tinha muita reatividade à presença do pai, e era impensável sequer, a menina não queria ir a tribunal fazer diligência, falar. Portanto, o que é que acontece? Com o recurso à presença de um animal, nós conseguimos alavancar questões emocionais na criança e conseguimos reaproximar o pai desta criança. Hoje recebi uma mensagem, inclusive porque é o dia da família, e recebi uma mensagem do pai a agradecer pela oportunidade de estar a celebrar o dia da família na presença desta menina, e graças a esta interação e esta aproximação, é óbvio, com fins terapêuticos, com um trabalho excepcional da nossa equipa multidisciplinar, nomeadamente os nossos psicólogos, nós conseguimos não só reatar um laço que é fundamental, porque independentemente da conjuntura do casal, eles não deixam nunca de ser pai e mãe, não é? Portanto, mas a presença do animal foi reestruturar a relação com a menina e com o pai, e mais, eles adotaram um cão e trouxeram para a família um novo elemento que acabou por ser o elemento crucial para facilitar a integração da menina. Portanto, esta é mais uma daquelas provas em que eu costumo dizer que os animais, nomeadamente a questão dos cães, têm muito mais para nos dar do que às vezes nós imaginamos. Sim. Pedro, isso agora, nesse sentido que falaste, se calhar dares aqui e partilhares connosco uns traços gerais sobre a tua preocupação enquanto coordenador de um curso de intervenção assistida por animais e com outros projetos que estão a ser desenhados com essa finalidade. Que preocupações tens? Quais são os teus objetivos? Bom, em primeiro lugar, eu gosto sempre de deixar claro que a nossa preocupação é uma preocupação bilateral, ou seja, nós promovemos a presença do animal e o desenvolvimento de competências com recurso à presença do animal, mas não abrimos mão nunca do bem-estar deste animal. Portanto, ou seja, a formação dos nossos técnicos, estamos a falar de especialidades na área da medicina humana, da educação, portanto, é muito abrangente, mas a minha grande preocupação é uma preocupação num sentido bilateral, ou seja, que a presença do animal possa ser alavancadora de determinadas competências em determinados contextos, mas que o bem-estar do animal esteja sempre salvaguardado em qualquer situação. Este é a base, é o pilar para tudo isto. Depois, aquilo que torna mais difícil em termos de levar mais longe é que quem está do outro lado perceba que efetivamente este recurso, ou seja, a presença do animal, seja em que especialidade for, é uma vantagem, é um ponto muito importante em relação àquilo que nós pretendemos desenvolver, seja ele, porque nós trabalhamos em contexto judicial, nós trabalhamos em contexto escolar, nós trabalhamos em contexto de determinadas patologias com determinadas instituições, nomeadamente a APCL, ou seja, estamos a falar de paralisia cerebral, estamos a falar em contextos de geriatria com utentes de demência. Portanto, isto é tão abrangente que às vezes pode ficar difícil mostrar a abrangência daquilo que nós podemos fazer com a presença do animal. Portanto, e esta é a minha grande preocupação, é ao mesmo tempo mostrar o compromisso e aquilo que nós conseguimos fazer e, por outro lado, torná-lo o mais abrangente possível, porque, como eu costumo dizer, a grande virtude do animal é não julgar quem está à frente dele. O cão não julga, o cão não olha, digamos que o utente, para ele, tanto dá se for homem, mulher, criança, adulto, branco, negro, com trissomia. Portanto, o cão não cria nenhuma expectativa. A única coisa que ele faz é aceitação incondicional. Há uma aceitação incondicional, exatamente. Há uma aceitação incondicional. E isto é imediato. Quem está à frente sente exatamente isto. E é um facilitador enorme para nós podermos fazer qualquer tipo de abordagem. Aliás, essa aceitação incondicional que falas, dos estudos que tenho lido e que tenho procurado com alguns colegas na sequência de trabalhos que temos feito, é precisamente essa aceitação incondicional
que leva a que muitas vezes a relação com o animal transcenda, inclusivamente, uma relação que se pode ter com outro humano. Porquê? Porque não há esse julgamento, porque não há essa desvalorização do outro, e mais uma vez isso leva-nos invariavelmente para a questão do luto. Quando as pessoas perdem este animal, o sofrimento é efetivamente imenso. Sandra, recuperando ainda a história que estavas a falar da Wendy, só por curiosidade, e certamente para quem está dentro destas temáticas também interessa. E o Ministério Público, o que fez, nesse caso? Olha, o Ministério Público arquivou-nos o processo e isso veio 2 anos depois. Se aquele dia foi muito complicado, aquele arquivamento foi doloroso. Podia apaziguar e não foi o caso, não é? Porque o Ministério Público concluiu que, como o abandono foi realizado dentro do hospital, a senhora não tinha culpa de nada. Não teve em conta as imagens, o estado de saúde da Wendy, o facto dela ter provavelmente passado fome durante 6 meses, nada. E deu por arquivado o assunto. Nós ainda pedimos recurso e nada. Nem o recurso valeu. Não. Foi assim um balde de água fria 2 anos depois, demoraram 2 anos e foi complicado. Na tua sensibilidade, na tua percepção, foi um bocadinho desvalorizar o animal ou até desvalorizar também o vosso contributo médico, porque vocês certamente enviaram relatórios, enviaram documentos clínicos e isso foi ignorado. Pela nossa experiência, porque infelizmente mandamos em média todos os meses queixas para o Ministério Público de animais que recebemos no hospital e que têm detentores e que são abandonados na rua ou renunciados lá no hospital, tens que ter sorte. É estranho dizer isto, mas tens que ter sorte. Tem que te calhar alguém que aquilo lhe diga alguma coisa. Sandra, desculpa. É estranho isto, mas por isso é que eu gosto da ciência, porque a ciência é assim, não é? Tens que seguir aquilo assim. E ali não. Ali, se ele olhar eu vou arquivar isto porque acho que não tem. E Sandra, não havia nada que seja palpável. Mas às vezes é apalpável e é ignorado, não é? Porque existindo elementos objetivos, como o peso do animal, todas essas questões acabam por ser elementos objetivos de prova que mesmo assim são ignorados. E uma das áreas com que eu mais trabalho é efetivamente a justiça, e eu costumo dizer que às vezes é uma lotaria, é preciso ter sorte. É preciso ter sorte no procurador que se apanha, é preciso ter sorte no juiz que se apanha, porque vai depender das percepções, das crenças, das sensibilidades, do dia da semana, inclusive em que podem estar, e isso vai determinar todo o curso de um processo que diz respeito à vida de um animal ou de uma pessoa. Mas repara como isso pode motivar ou desmotivar uma equipa inteira, claro. E como aquela vida que sofreu horrores naqueles meses, não aconteceu nada àquele ser humano que provavelmente vai fazer e voltar a fazer a outros animais. Não é? E extrapolando isto para as pessoas, claro. Acontece exatamente a mesma coisa. Sim. É a próxima pergunta que eu tinha aqui. Da vossa experiência, quando assistem a quadros de negligência, de maus tratos, de violência física para com os animais, têm-se apercebido desse link contra a violência que é dirigida também contra pessoas? Eu já tinha esta percepção e não tinha qualquer dúvida, mas no dia-a-dia, no trabalho, percebo que tem uma ligação absolutamente direta. Nós temos muitas vezes homem e mulher, não é? Portanto um casal que vai à consulta e faz o diagnóstico e imagina que há um membro que está com uma lesão ou partir uma pata, não é? E vais fazer uma radiografia e faz alguma confusão, então foi um atropelamento, não foi um atropelamento, e o que eu faço muitas vezes, tento ver a dinâmica do casal e peço para um sair, porque preciso ter o consultório mais vazio e só assegurar um animal e tal, para tentar conversar. E muitas vezes estou a falar mesmo muitas vezes, chego à conclusão que aquele animal foi vítima de violência, porque houve violência no casal, o animal interviu e levou um pontapé, levou um chega para lá, não é? E então acabou por ser violentado também naquele contexto de violência. E nós já retirámos alguns animais, alguns tivemos que fazer ali assim
isto não dá para recuperar, é melhor eutanásia, né? Quando são situações de pessoas muito, muito agressivas e muitas vezes as esposas pedem-nos por favor para não fazermos nada, pois e fazemos de outra maneira, mas não logo ali. Outras vezes chamamos mesmo as forças policiais, que não nos dão grande apoio nesse sentido, porque a lei também não está muito explícita nesse sentido. Nada diz exatamente se o animal estiver em perigo imediato, nós podemos detê-lo dentro do hospital, não. Diz que vai com os detentores e depois é que vão averiguar e quando tiver a prova reunida é que vão retirar o animal. Ora, muitas vezes o que é que acontece é que o animal já não está lá. Nós temos uma situação que é gritante. Chegou lá um rapaz com um cãozinho muito pequenino, com queimaduras em 80% do corpo, e explicou-me que foi buscar aquele cão a um sítio qualquer, que uma amiga lhe disse que havia uma senhora que estava a dar, e que ela lhe deu aquele cão naquele estado e ele correu para o hospital para ajudar, mas que estavam lá outros animais naquele estado. Nós chamámos a polícia, consegui falar com o médico veterinário municipal, que é a autoridade municipal que tem que ir a estes casos. Fomos ao local, preparei uma equipa para recolher os animais. A senhora não permitiu que as forças policiais entrassem. Eles pediram um mandato, era uma sexta-feira, o mandato só veio na terça-feira. Quando eles lá entraram, obviamente não havia bebés nenhum. Assustador pensar que existe um procurador de turno, não é? No meio disso. Essa informação foi dada, mas o que o procurador justificou era que não havia justificação para isso. Sim. Não havia. Sim. Estamos a falar com imagens e eu ainda tenho os vídeos e as fotografias, porque depois tive que fazer reconstrução, entre aspas, estética àquela cadelinha. Ela hoje é uma adulta, mas era uma coisa deste tamanho, com 80% do corpo queimado. Por isso, é assim. Pedro, também notas esse link da violência dos animais contra as pessoas depois? Sim, noto efetivamente, e noto que ainda existe por parte das autoridades, nomeadamente agentes policiais, em tribunais, que gerir estas situações e abordar estas situações pode até ser um bocado desprestigiante, porque estão a falar de um ser menor, seja um animal. Agora temos outro tipo de preocupação do que aqui a questão do animal. Embora esta viragem de lei nos vem dar aqui mais manobra mas o que nos falta é mudar as mentalidades de quem efetivamente pode pôr em prática esta lei, porque a lei está bem feita e a lei, no meu ponto de vista, prevê a maior parte das situações. A dificuldade está realmente em quem pode pôr em prática a lei, não olhar para o animal como um ser menor, e que há outras matérias muito mais importantes do que a questão do bem-estar do animal. Sim. Uma das temáticas que eu tenho dedicado mais atenção é precisamente a violência conjugal e o link com a violência contra animais. E há estatísticas internacionais que nos dizem que cerca de 71% das vítimas relataram que o agressor ameaçou, agrediu ou chegou a matar esses animais. E, inclusive, há também alguns apontamentos, alguns estudos que nos dizem que entre 25% a 40% das vítimas de violência doméstica não deixam uma situação de violência para não irem por uma casa-abrigo ou por uma casa de uma outra pessoa em que não possam levar um animal. E, portanto, não deixam este membro da família para trás. O que nos deve suscitar aqui também alguma preocupação. O mesmo acontece com os sem-abrigo. Agora em Lisboa as coisas mudaram um bocadinho, felizmente, mas o mesmo acontece com os sem-abrigo. Nós temos diversos sem-abrigos que recorrem ao nosso hospital e nós damos apoio, e quando se tentava arranjar soluções e falávamos com eles e percebíamos que eles queriam sair da rua, o problema era o animal. E eles diziam, eu não vou para lado nenhum se não puder levar um animal. Nós tivemos até um rapaz que tinha 18 anos e que a mãe o tinha colocado na rua porque não queria lá o cão. E o cão estava doente, teve parvovirose, era um bebezola, e era muito engraçado porque enquanto não se arranjou uma solução, pois felizmente a Junta de Freguesia do Lumiar arranjou uma solução, e enquanto o bebê esteve lá internado e ele não tinha casa, a solução que nós encontramos foi, durante o dia ele fazia a vida dele,
e a partir da meia-noite, das 11h30, meia-noite, ele dormia lá no hospital, ao pé do bebê dele. Foi a solução que nós encontramos. E depois lá endireitou a vida dele, mas sempre com o seu animal. Portanto, o animal não deixava. Mais uma história positiva, não é? De transformação e de mudança de vida. Há muitas positivas, há muitas positivas. Sim. Nestes segundos finais, gostava que deixassem uma espécie de mensagem ou de reflexão e do que é que acharam desta iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses e que, no fundo, uma mensagem para quem nos estiver a ouvir. Pedro. Bom, em primeiro lugar, congratular a iniciativa, nunca são demais. Quando comecei em 2001 a especializar-me nesta área, jamais eu iria pensar que um dia iria estar com um psicólogo a debater questões como esta. Acredito que a Sandra também pense exatamente desta forma. Significa que estamos no caminho certo e é este o caminho que todos temos de fazer, de mãos dadas, para que efetivamente as espécies possam interagir dentro daquilo que somos todos, natureza. Nós somos todos natureza e não nos podemos desligar da natureza. Portanto, muito obrigado à Ordem, muito obrigado, Mauro, e da minha parte estarei sempre disponível para tudo o que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Sandra? Eu também só tenho que vos dar os parabéns pela vossa iniciativa e por serem tão abertos à comunidade. Deixar aqui uma porta aberta para se quiserem fazer estudos e outras iniciativas com a nossa organização, são muito bem-vindos. E dizer que foi um privilégio estar a trocar estas informações com vocês os dois e perceber que, como tu dizes, Pedro, estarmos unidos no que nos une e trocarmos as informações do que nos une, porque é tão mais importante do que aquilo que nos separa, porque todos nós podemos ter opiniões distintas, mas há aqui muitos pontos que nos unem, e um deles é os animais, de certeza, não é? Sim, muito obrigado. E para terminar de uma forma filosófica, com uma frase de Schopenhauer que diz que a compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter e quem é cruel com os animais não pode ser uma boa pessoa. Obrigado. Obrigado.